Em Quando Me Apaixono? Na empresa, Gonçalo não se conforma com o que acabou de saber por Regina e comenta com a família que aquela é outra situação terrível que a família terá que enfrentar. O empresário diz que precisa ir para casa imediatamente e Adriana pede para acompanhá-lo. Honório tranquiliza o cunhado, dizendo que ele e Matias cuidarão da empresa, mas quer saber se ele já contatou o investigador. Gonçalo explica que falou com o detetive e o mandou direto para a mansão. Enquanto isso, Renata, acompanhada por Antônio, aparece de surpresa no apartamento de Marina e, dizendo que sabe que as duas não se conhecem muito bem, explica que está ali para falar de Jerônimo e precisa que ela diga quando e onde foi a última vez que a médica viu seu marido. Na empresa, os vira-casacas agora estão se lamentando por ter pensado mal de Jerônimo. Honório confessa a Matias que achou estranha a atitude do cara, sabendo que ele não é assim. Matias, por sua vez, se questiona sobre onde o sujeito poderia estar. Mas não é só isso que Honório tem para dizer. Ele conta ao sobrinho que está desconfiado que o desaparecimento de Jerônimo tem a ver com Josefina e Roberta, alegando o seguinte: olha só, essas duas não gostam do Jerônimo, e talvez do manicômio, Josefina tenha orquestrado tudo isso para prejudicar Linhares e martirizar Renata, que é a especialidade da bandida. O rapaz confessa que agora realmente ficou preocupado, e a hipótese do tio não é tão descabida, mas eles precisam também pensar em quem mais teria interesse em machucar Linhares. Honório então se questiona como descobrir isso, pois, se não houve nenhum acidente, é porque alguém está por trás daquele desaparecimento. Em seu apartamento, Marina conta a Renata que falou com Jerônimo na casa de seu tio, pois ele foi procurá-la alguns dias antes de sua viagem. A médica confessa que naquele dia, ela disse a Linhares que não podia ficar no mesmo lugar que a esposa dele, porque a situação estava sendo muito difícil para ela. Porém, sendo sincera, Marina diz que adoraria que Jerônimo tivesse ido embora com ela, mas jura a Renata que ele jamais seria capaz de colocar ela e os filhos acima do amor que sente pela esposa. Vendo que as duas mulheres têm muito o que conversar, Antônio prefere esperar por Renata do lado de fora e deixar as duas mais à vontade. Marina então diz que, agora que as duas vão ser mães dos filhos de Jerônimo, precisam se aliar para encontrarem o rapaz. Renata quer saber como a médica soube de sua gravidez e ela conta que foi o padre Severino quem revelou o estado da moça. A médica muda de assunto e diz que vai procurar por Saul até o fim do mundo se for preciso. Renata então, agradecendo a colaboração da moça, pede a ela que se a doutora precisar de alguma coisa, pode contar com sua família e as duas combinam de avisar uma a outra, se souberem de alguma coisa. Na pracinha da cidade, Alison tenta convencer o namorado a ficar na fazenda e pede que ele converse mais uma vez com Carlos e Lázaro. Curioso, o rapaz quer saber para onde os dois foram com tanta pressa, mas a moça diz que não sabe e pede que os dois voltem para a fazenda para esperar pelo agrônomo e pelo capataz. Na Bonita, Priscila aparece no depósito e encontra Matilde, que diz à enóloga que aquele não é o lugar de trabalho dela na fazenda. A moça avisa que foi procurar por Charlie, pois foram perguntar pelo vinho e não encontra ele em lugar nenhum. Matilde diz que Carlos saiu e não tem por que ficar dando explicações para a metida. Priscila tenta tirar uma onda com a cara da empregada e diz que é importante, mas sabe que ela não entende nada sobre a coisa entre enólogos. A mocinha então diz a Priscila que ela lhe dá pena, pois, apesar dela realmente não entender nada da coisa de enólogos, ela e o noivo se entendem muito bem com as coisas do coração. Para variar, as duas acabam discutindo e Matilde expulsa a enóloga do depósito. Já é noite quando a família Monterrubio se reúne com o detetive particular, que avisa a todos que no dia seguinte, bem cedo, vai viajar e solicitar uma permissão para revisar os vídeos das câmeras de segurança do aeroporto no dia 25, pois, se Linhares embarcou, vai ter que aparecer nas imagens, mas se não, poderão descobrir quem usou sua identidade. Gonçalo explica que uma denúncia sobre o desaparecimento de seu genro já foi feita na delegacia local e as autoridades já estão sabendo do caso. Renata pergunta se o investigador conseguiu alguma coisa, mas ele diz que só sabe que Jerônimo não está na capital e também não foi visto no prédio onde ele tem um apartamento. A moça então propõe voltar para o interior com o detetive, mas Gonçalo se mete na conversa e diz à moça que ela não vai, pois isso não é bom para sua saúde. Os dois discutem até que Regina se mete na conversa, dizendo que a moça precisa pensar no seu bebê. Antônio, vendo que Renata não vai mudar de ideia, resolve se colocar à disposição do detetive, mas o cara avisa que aquilo não será necessário, pois Gonçalo entregou fotos de Linhares quando solicitou seu serviço e acha melhor ir sozinho, pela segurança da família.
Ele ainda recomenda que mantenham a investigação em segredo, pois é melhor que ninguém saiba que estão procurando por Jerônimo. O cara explica que, se realmente alguém quis desaparecer com o rapaz, é melhor que essa pessoa pense que a família está conformada com o fato dele ter fugido com Marina. Renata pergunta se o detetive acha que fizeram mal a seu marido, e o rapaz, sendo sincero, confessa que de acordo com o que os Monterrubio contaram até aquele momento, isso é muito provável, mas é melhor não colocar a carroça na frente dos bois. O detetive pede para falar com Marina. Renata já sai correndo para pegar os dados da médica, mas Antônio pede que a moça se acalme, pois ele mesmo pode dizer tudo o que o investigador precisa para falar com a doutora. Na empresa, Honório resolve ligar para o tal cliente que ficou de fechar um contrato com a empresa através de Germano no final de semana, mas descobre que é mentira. Ele se desculpa com o cliente, dizendo que entendeu mal e agradece a parceria. Logo que desliga o telefone, Honório conta a Matias que Edgar assinou o contrato com Germano naquele dia. O rapaz não entende o que a tal casa de campo tem a ver com toda a história, se o contrato já foi assinado. Honório então conta que o sócio pediu a casa do cliente emprestada, pois Edgar vai viajar para o exterior e emprestou a casa de campo dele para o Germano. Matias mata a charada e diz que o sujeito vai passar o final de semana lá, sozinho com Roberta. O empresário diz que é isso mesmo, pois o sócio jamais imaginaria que iriam ligar para Edgar para confirmar a situação. Honório pede a Beth que vá até sua sala e explica a Matias que vai tentar descobrir o endereço da casa de campo de Edgar. A secretária chega e o empresário pede a ela que ligue para a secretária de Edgar e descubra o endereço da casa de campo do empresário, mas deve parecer que a empresa quer enviar um presente para o cliente. Honório pergunta a Beth se ela sabe com quem Germano saiu da empresa para assinar o contrato com Edgar. A moça conta que um dos advogados da empresa deu ao chefe um contrato, e depois ele e Roberta saíram juntos. Mas não é só isso que Beth tem para contar. Ela explica que precisa dizer ao chefe algo que aconteceu dentro da empresa, e apesar de não querer parecer fofoqueira, se sentiu na obrigação de revelar. Beth toma fôlego e diz a Honório que no outro dia, quando entrou na sala de Germano, pegou ele e Roberta se beijando. Roberta chega em casa falando ao celular e diz a Germano que está ansiosa pelo final de semana, mas precisa desligar. Sorridente, ela chega na sala e pergunta qual o motivo daquela reuniãozinha de família e quer saber por que estão com cara de velório. E o povo resolve contar justamente para a víbora fofoqueira comparsa de Augusto que Jerônimo está desaparecido, pois não fugiu com Marina, e Gonçalo já contratou um investigador particular para tentar localizar o paradeiro do rapaz. Que povo tanso! Dai-me paciência. Roberta decide provocar a irmã, e diz que talvez o cunhado esteja escondido por ter se arrependido de ter fugido com a doutora. Renata perde a paciência, e grita com a irmã, dizendo que o marido não fez isso, pois ela falou com Marina pessoalmente. A mínime de Josefina abre o maior sorrisão e diz: "Fica calma, irmãzinha. Será que ela não está mentindo?" Renata desce do salto e joga na cara da irmã que nem todo mundo é como ela, que fica enganando as pessoas o tempo todo, e ainda diz: "Olha aqui, Roberta, você tem problema mental, você tá mal. Tudo o que você faz com suas mentiras é nos prejudicar." Roberta chama Renata de louca. Adriana se irrita e entra na discussão. Constanza se mete e diz à sobrinha que a única coisa que passa pela cabeça suja da moça, quando se fala no paradeiro de Jerônimo, é supor que ele está mentindo. Roberta se defende, dizendo que as duas não têm que se meter, pois nem são da família. Constanza e Adriana se retiram. Renata, furiosa, diz que foi a irmã quem provocou aquela situação e vai pro quarto. Roberta começa a rir e diz que a culpa foi de Renata, por ter se descontrolado. Regina, que não tinha aberto a boca, chama por Renata, mas a moça não atende. Gonçalo resolve dar um fim na história e pede que Roberta tenha um pouco de consideração, mas a moça fica brava e diz que a irmã sempre foi o centro das atenções daquela casa. Assim que chega em seu quarto, a víbora liga para Augusto, dizendo que a família já descobriu que Jerônimo não fugiu com Marina e está desconfiada de que tenha acontecido alguma coisa com Linhares. A moça conta ainda ao fazendeiro que Gonçalo contratou um investigador para procurar pelo genro e quer saber o que o amante fez com seu cunhado. O cara tranquiliza a comparsa, dizendo que nunca vão encontrar Jerônimo e muito menos ligar o seu desaparecimento a ele. Roberta, então, avisa que é melhor que as coisas sejam assim, ou ele não terá mais nenhuma oportunidade com Renata, e nem na família Monterrubio. Augusto liga imediatamente para seu capanga e manda que ele dê um jeito de apagar os vídeos do aeroporto do dia 25, pois ninguém pode ter acesso àquelas imagens, prometendo recompensar bem ao sujeito depois do serviço feito. Na cozinha da Bonita, Lázaro pergunta a Alison o que está deixando a garota tão preocupada.
Ela conta que está daquele jeito por causa de Aníbal, pois ele e Carlos deixaram o rapaz esperando. O capataz se dá conta que acabou esquecendo do rapaz, mas explica à mocinha que manter o rapaz trabalhando na fazenda não é uma decisão que ele possa tomar sozinho, mas propõe que o rapaz passe a noite em seu antigo quarto, avisando que no outro dia, pela manhã, podem ver o que farão. Alison fica feliz da vida e enche o rapaz de beijos. Já é noite fechada quando Regina vai levar um chá para Renata na mansão. A moça pede desculpas por ter explodido mais cedo, explicando que Roberta tem a capacidade de tirar ela do sério. Ela ainda confessa à fisioterapeuta que, apesar de tudo, no fundo, sabia que Jerônimo não iria abandoná-la, e Regina diz que também sentia a mesma coisa. As duas começam a chorar por estarem preocupadas com Jerônimo, e Renata resolve dizer que sua irmã tem muita sorte por ter uma mãe como ela. Regina se irrita e pergunta à moça quando ela vai entender que também é sua filha, e confessa que, apesar de não conseguir explicar, sente a dor e a alegria da moça, que diz sentir a mesma coisa por Regina. Chorando mais ainda, Renata diz à fisioterapeuta que sabe que seu marido está vivo, apesar de também saber que ele possa não estar bem. Enquanto isso, Sabrina continua com a macumba para conseguir salvar a vida do rapaz. No dia seguinte, Inês vai ver Regina na mansão. A mulher diz à amiga que as dúvidas que ela tem em relação a Roberta a estão matando, pois sente que existe uma relação entre ela e Josefina, principalmente depois do que Paulina contou. Inês diz que a amiga precisa contar tudo a Gonçalo e para as pessoas que estão procurando pela bandida, porém Regina pergunta como poderia fazer isso com sua própria filha, pois como mãe, tem que protegê-la e não denunciá-la. Na mesa onde as duas estão tomando o café da manhã, está a antiga caixa de Josefina, com as fotos que Renata devolveu, dizendo não serem dela. Regina pergunta por que Inês tem tanta certeza de que Roberta não é sua filha legítima, e a mulher, apontando para uma das fotos, lembra que Renata disse que aquela era sua irmã. A mulher então quer saber por que as fotos que Josefina mandou para ela eram de Renata e não de Roberta e Inês, aproveita para dizer que essa é mais uma prova de que a amiga está com a filha errada. Gonçalo aparece para tomar café da manhã, e depois que ele cumprimenta as duas mulheres, Inês diz ao empresário que ela e Regina têm muito o que conversar, e olhando para a amiga, faz sinal para ela perguntar ao marido sobre as fotografias. Regina então, com todo jeito, diz que encontrou algumas fotografias antigas, as filhas não souberam dizer quem é quem. Mostrando a foto de Roberta para o marido, ela pergunta se ele sabe qual das duas é aquela garotinha. Imediatamente depois de colocar os óculos, Gonçalo identifica a menina como sendo Roberta e diz ter certeza absoluta. Desconfiado, o empresário pede à esposa que explique o que está acontecendo. Regina decide abrir o jogo e diz ao marido que, se ele garante que a menina da foto é Roberta, não consegue entender por que Josefina a fez acreditar no contrário. O homem não entende nada, e Inês explica que a foto que Josefina mandou para sua amiga quando a estava chantageando era de Renata, e não de Roberta. Regina completa e diz que não entende qual era a intenção da bandida para criar aquela confusão, mas lembra do exame de DNA que mandou fazer. Inês, então, diz que sabe a razão, mas sem revelar nada, pede que o casal vá à sua casa naquela tarde, pois assim poderão descobrir o que existe por trás de tudo aquilo. Ela diz ainda que não pode contar nada ainda, pois precisa da presença de Isidro, e pede que os dois confiem nela. Gonçalo então confirma que ele e a esposa estarão na casa de Inês naquela tarde. Enquanto isso, Marina vai conversar com o colega médico que costumava dividir o consultório com Saul, e descobre que o cara deixou o hospital por causa do vício que tem no jogo, e acha que o doutor teve um golpe de sorte, porque, de repente, saldou suas dívidas, porém assegura que o rapaz não mudou seu comportamento. A ginecologista ainda descobre que Saul estava prestes a ser demitido do hospital, e por isso, pediu licença por tempo indefinido. Inês liga para Isidro, e diz que os dois não podem esperar mais para contar a verdade a Regina. O tabelião argumenta que ainda não saíram os resultados das análises que ele mandou fazer das digitais de Renata, lembrando que os dois combinaram de só contar tudo a Regina quando tivessem as provas. Porém, a mulher conta que sua amiga está muito angustiada e confusa com tantas dúvidas, e por isso, está sofrendo muito e o cara acaba cedendo. Ela pede ao marido que avise a Antônio e combina de se encontrar com ele às 6 da tarde, em casa. Nesse meio tempo, Germano leva Gema para tomar um café, e ela quer saber o porquê do convite inusitado do marido. Ele diz que, como vai viajar durante o final de semana para tratar de negócios, quis compartilhar aquela manhã com ela. A mulher resolve pedir para ir junto na viagem do marido. Porém, ele lembra que a esposa ficou de visitar o filho naquele final de semana. No entanto, ele alega que o encontro é só para homens, e propõe que no outro final de semana, ele se junte a ela em Miami.
pois assim dos dois ficarem juntos, ainda pode ver o filho. Para amansar ainda mais a maldição que ele tem como esposa, o sujeito diz que precisa começar a aceitar o rapaz como ele é, e não como gostaria que ele fosse. Gemma acaba aceitando a proposta do marido, dizendo que está encantada com a nova postura do marido. No hospital, Marina descobre que Saul pode estar jogando em algum cassino em Las Vegas. Na mansão, Roberta aparece carregando uma mala, e Regina descobre que a filha vai viajar. Se fazendo de boba, a moça diz que teve permissão do pai para viajar com o Dr. Barroso para fechar um contrato importante para a empresa e está muito nervosa, pois é a primeira vez que vai fazer uma coisa assim. Renata aparece e rouba a atenção de Gonçalo e Regina, pois está apavorada, querendo saber se o pai já tem alguma notícia de Jerônimo. Ele diz que ainda não, e a moça pira. Regina muda de assunto, dizendo que marcou consulta para ela com o cardiologista e com o ginecologista para aquela manhã, pois a moça precisa cuidar muito de sua saúde. Renata agradece, mas diz que isso vai ter que esperar. Porém, Gonçalo diz à filha que isso não é uma possibilidade e ela vai sim, com Regina ao médico. Chorando, Renata diz que não vai e se retira da mesa. Nesse meio tempo, Augusto recebe uma ligação de seu capanga, informando que o investigador que mandaram da capital está revisando os vídeos do aeroporto, mas não vai encontrar nada. O cara fica satisfeito com o serviço do meliante e diz que vai mandar o pagamento que combinaram. Na Bonita, Aníbal resolve dizer a verdade e conta a Carlos e Lázaro que sua mãe morreu e ele não tem mais ninguém no mundo. O agrônomo quer saber por que o rapaz mentiu e ele explica que não queria que Augusto descobrisse e achasse que o rapaz estava atrás de dinheiro. Lázaro pede desculpas, mas diz ao rapaz que infelizmente não vão poder aceitá-lo na fazenda. Porém, Alisson interfere e diz que Augusto nunca quis o filho e o namorado tem provas disso. O moço tira do bolso a carta que o fazendeiro escreveu para sua mãe quando soube que ela estava grávida e entrega para Lázaro e Carlos. Depois de lerem, os dois ficam com ainda mais ódio de Augusto. Alisson insiste e Carlos acaba cedendo e diz que o moço pode ficar na fazenda, até Jerônimo aparecer. Aníbal descobre que Linhares está desaparecido, mas Carlos disfarça. Na cozinha, Matilde comenta que ela e Carlos resolveram adiar o casamento novamente, por causa do sumiço do bonitão. Mas, Padre Severino aparece e pergunta a Lázaro e Carina se eles já têm alguma notícia sobre o desaparecimento de Jerônimo. O capataz pergunta por que o sacerdote falou em desaparecimento, e o religioso então pergunta se Antônio e Renata não ligaram avisando sobre a mentira de Saul. Lázaro fica pé da cara e diz que realmente o sujeito enganou a todos, porém avisa que já foram as autoridades e deram parte, mas até agora nada mudou. Na capital, Regina consegue convencer Renata a ir ao médico, mas, quando estão saindo, dão de cara com Antônio e Marina, parados na porta da mansão. Marina conta que descobriu que Saul deve estar em Las Vegas, jogando, e quer saber se o investigador contratado por Gonçalo pode ajudar com a imigração para saber se conseguem localizar o vigarista. Antônio conta que se disponibilizou para ligar para todos os hotéis de Las Vegas para tentar localizar o médico, e Renata disponibiliza o escritório do pai para o seminarista. Regina insiste em sair, dizendo que as duas têm consulta médica, mas Renata quer ligar primeiro para Gonçalo. Regina insiste e Renata cede. Marina avisa que vai voltar para o hospital e tentar descobrir mais alguma coisa enquanto Antônio vai para o escritório de Gonçalo começar as ligações. Na Bonita, Severino conta a Lázaro e Carina que foi ver Álvaro na cadeia e ele disse que acredita que Ezequiel não tirou a própria vida. O pároco ainda conta que Neves afirma que quem está por trás de tudo é Augusto, que aliás fez algo parecido com Rafael, pois foi o fazendeiro quem fez todos acreditarem que o rapaz tinha tirado a própria vida. Lázaro fica bravo e diz ao padre que ele sempre disse isso, pois a história de Ezequiel nunca conseguiu engolir. Pedindo que o capataz se acalme, Severino diz ainda que Álvaro contou que Augusto obrigou o capataz a fazer muitas coisas e ele poderia testemunhar contra o fazendeiro. Na empresa, Matias, Honório e Adriana combinam de não contar nada a Gonçalo sobre Roberta e Germano enquanto não tiverem todas as provas, mas concordam em seguir a garota até a casa de campo de Edgar. Na sala ao lado, Germano aparece sem ser percebido e novamente pega Roberta falando com Josefina ao telefone, que reclama que a filha a abandonou. O cara decide outra vez ouvir a conversa e escuta quando a moça diz que, quando houver novidades na casa dos Monterrúbio, vai avisar a mãe. Porém, desta vez, ao perceber que Roberta desligou o celular, Germano resolve entrar na sala dela e pergunta se é daquela maneira que ela fala com a mãe.
Surpresa, a moça pergunta do que ele está falando, e o homem explica que escutou ela falando com a mãe pelo celular e estranhou o tom da conversa. Ele diz ainda que ficou confuso com o que ouviu, pois escutou que a moça prometeu à mãe mantê-la informada sobre o que acontece na casa dos Monterrubio. Roberta se joga nos braços do cara, dizendo que não estava falando com sua mãe. Germano quer saber quem mais ela chama de mãezinha, e a garota diz que estava falando com uma amiga, e as duas costumam brincar assim uma com a outra. Mudando de assunto, Roberta pergunta se está tudo pronto para a viagem dos dois, e o cara então quer saber se busca a moça na mansão. Ela diz que é melhor saírem direto da empresa, pois já está com a mala no carro. Enquanto isso, o ajudante de Sabrina aparece, dizendo que tem alguém no telefone procurando por ela. A mulher quer saber quem é, e o moço diz que não sabe e insistiram em falar com ela. Na cidade vizinha, Severino encontra Aníbal nos vinhedos da Bonita. O religioso diz que foi procurar pelo rapaz na Cruz do Amor, mas Augusto disse que ele tinha ido embora. Aníbal, então, conta que foi expulso pelo pai da fazenda e está na fazenda de Jerônimo, pois conseguiu trabalho ali. Severino, então, aconselha o rapaz a contar tudo o que sabe sobre Augusto para Lázaro e Carlos, pois assim, talvez ajude a encontrar Jerônimo, que está desaparecido. O rapaz fica surpreso, e o sacerdote, então, revela que Linhares nunca foi para a capital com Marina, e ninguém sabe onde ele está. O religioso diz ainda que Saul mentiu para todos e fugiu. Nesse meio tempo, Matilde fala com Sabrina ao telefone e conta que teve que adiar novamente o casamento, pois seu patrão desapareceu há quase uma semana, justamente no dia em que ia se casar, e desde então ninguém sabe nada sobre ele. Na casa de Sabrina, Jerônimo começa a falar, chamando por Renata. O rapaz se dá conta de que a febre de Jerônimo está subindo e fica desesperado. Delirando, Jerônimo diz que precisa ir embora, pois Renata está esperando por ele na Bonita para se casarem. Sabrina chega e pergunta com quem o moço está falando. O rapaz diz que o doente começou a dizer umas coisas e fica chamando por uma tal de Renata e que ela está esperando por ele na Bonita para se casarem. A curandeira nem se dá conta do que o moço acabou de contar e continua medicando Jerônimo. Na Bonita, Carina conversa com Alzira e diz à amiga que Padre Severino foi ver Álvaro, e o médico deu a entender que o capataz foi assassinado, pois para Augusto, era conveniente que ele e Neves desaparecessem, já que os dois sabiam de todas as sujeiras que o fazendeiro tinha feito. Alzira não se conforma e avisa a amiga que vai investigar a fundo tudo o que estiver relacionado com seu falecido marido, pois precisa descobrir a verdade. Carina comenta que Lázaro quer fazer a mesma coisa, mas não sabe como os dois poderão descobrir tudo. Nesse meio tempo, Aníbal diz a Alison que Padre Severino o aconselhou a dizer tudo o que sabe sobre o pai. A mocinha diz que o namorado deveria fazer isso, porém o rapaz confessa ter medo de que o fazendeiro faça algo com ele, se descobrir, pois o cara já deixou claro que se o filho se metesse em sua vida, iria pagar muito caro. Regina e Renata voltam para casa depois da consulta médica, e a moça quer saber como a fisioterapeuta fez para suportar tanto tempo sem a filha. A mulher explica que foi a esperança que teve durante todo aquele tempo, e se agarrou ao que sentia em seu coração, que dizia que a menina estava bem e viva. Renata diz que é o mesmo que sente sobre Jerônimo, e Regina confessa que também tem o mesmo pressentimento. E mais uma vez sozinha, Renata começa a chorar e rezar para encontrar o marido. De volta ao hospital, Marina consegue entrar no consultório de Saul para tentar achar alguma pista. Do escritório de Gonçalo, Antônio diz a Renata que ainda não conseguiu nada, avisando que precisa ir embora, mas volta no dia seguinte, para continuar com as ligações. O empresário liga para a filha e conta que o detetive não conseguiu ver os vídeos do aeroporto porque as imagens foram apagadas. Renata, surpresa, pergunta ao pai quem poderia estar sabendo que iam procurar os vídeos que foram apagados. Gonçalo diz que também não tem essa resposta, mas ele e o detetive particular concordaram em um ponto. Existe algo de muito estranho por trás de tudo o que está acontecendo. Do outro lado da cidade, Isidro se reúne com o advogado que está fazendo as análises das digitais de Renata e pede ao cara que entregue o relatório técnico ainda naquele dia, explicando que precisa de uma prova irrefutável para provar a verdade. Nesse meio tempo, Renata continua ligando para os hotéis de Las Vegas, pegando a lista de onde Antônio parou. A moça aproveita para tirar um tempo para conversar com o bebê que está esperando, dizendo que o pai dele vai voltar e ficar com eles para o resto da vida. O celular de Renata toca e é Augusto. O infeliz quer saber como a moça está e ela, chorando, conta pro diabo fantasiado de gente que descobriram que Jerônimo não viajou com Marina e está desaparecido.
O falso finge ficar surpreso com a notícia e pede a ela que conte os detalhes, pois talvez possa ajudar. Porém, a moça explica que naquele momento ela está muito ocupada e desliga o telefone, agradecendo a preocupação do sujeito. Falando sozinho de novo, o cara diz: "Bom, Renata, se você só vai me contar quando nos virmos, então vai ser agora mesmo porque eu preciso saber tudo o que está acontecendo na sua vida, meu amor." E na casa de Sabrina, Jerônimo volta a delirar, chamando por Renata. De repente, o doente começa a chamar por Lázaro e Matilde, pedindo que os dois tomem conta de Renata. A curandeira finalmente se dá conta de quem aquele sujeito é.